Graça e paz do Senhor Jesus a todos que estão me ouvindo, estão me assistindo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus, especialmente em algumas meditações que falem sobre oração. Eu ganhei de aniversário Dia dos Pais, né? Que vai agora acontecer em agosto. Esse livro da minha filha, Rebeca. Sermões de Spurgeon sobre as grandes orações da Bíblia. E eu gostei muito do presente, tenho lido bastante e queria compartilhar com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção. Convido-os a acompanhar a leitura do livro de Êxodo, capítulo 32, e eu pretendo começar essas meditações sobre oração, falando sobre a oração de Moisés. Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao 14. A palavra do Senhor diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou conforme ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. No mês seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade. Não tragas esse mal sobre o seu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu. Lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Nós sabemos aqui a história desse episódio, o contexto. O povo era cativo no Egito, debaixo de um jugo pesado de Faraó, e Deus enviou Moisés, e ali, através do servo dele, enviou 10 pragas ao Egito, e fez muitos milagres, abriu o Mar Vermelho para que passassem seguros, e o fechou esse mesmo mar sobre os exércitos egípcios, e nós percebemos que agora Moisés ele sobe no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, para receber instruções de Deus para aquele povo que estava agora livre. E o que a gente logo de cara precisa entender é que lá no versículo 14, quando diz Deus se arrependeu, nós devemos tomar cuidado para não nos confundirmos
o arrependimento humano com o que está proposto no versículo. Deus, ele não se arrepende como um homem pecador que percebe ter feito algo errado e então ele sente mal por ter feito algo errado. Pelo contrário, Deus, Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, o que no versículo 14 quer dizer? Deus simplesmente decide não levar adiante um desejo de destruir aquele povo rebelde. Poderíamos dizer que houve uma antropopatia. Olha que termo teológico difícil. Nessa conversa houve essa antropopatia, ou seja, uma atribuição de sentimentos humanos a Deus, para que o homem pudesse entender. Antropomorfismo, é dizer, olha, os pés de Deus estão nas mãos de Deus, atribuir conceitos humanos, mão, pé, corpo, a Deus, para que possamos entender um pouco sobre Deus. E o antropopatismo é atribuir a Deus sentimentos humanos. Então, de fato, nós temos esse tipo de sentimento, mas Deus não se arrepende da maneira que o homem se arrepende. Nós temos aqui já um problema. Qual é o problema? Moisés está lá no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, e o povo está onde? Está lá no acampamento. Está no sopé da montanha, pedindo para Arão fazer um bezerro de ouro. E eles fazem porque eles estão o quê? Impacientes. Moisés está demorando para voltar. Talvez você esteja passando por algo parecido com essa situação. Talvez você tenha um filho, uma filha, um irmão, um amigo, um parente que, devido à pandemia, já está tanto tempo sem ir à igreja, está tanto tempo sem estar junto dos irmãos, e aí se vê impaciente com a possibilidade de flertar com bezerros de ouro. Por quê? Porque o coração está distante, está ficando frio, está ficando mais distante do Senhor. Então você vê a situação e você fica triste. E o que você faz? O que você pode fazer? Exorte-os, chame a atenção deles. Diga para eles o perigo em que eles estão caindo, estão correndo muito perigo. 2, instrua-os. Lembre-os o que eles já aprenderam acerca da palavra de Deus. E se não aprenderam algumas coisas, instrua-os para que eles aprendam a esperar no Senhor com paciência, não substituindo o Senhor da glória pela glória da criação das mãos do Senhor Deus. 3, interceda. Interceda por eles junto ao Senhor, que é o que Moisés faz. Qual é a solução? A solução é que lá no versículo 11, o texto diz: Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus. Moisés, lá no alto da montanha, ele simplesmente poderia correr montanha abaixo para ver com seus próprios olhos do que se tratava aquela acusação que Deus tinha feito. Nós, muitas vezes, queremos ver com os nossos próprios olhos o que está acontecendo de errado na vida dos nossos queridos irmãos, familiares, parentes. Nós, muitas vezes, queremos olhar com os nossos próprios olhos para ficarmos indignados e ali fazermos uma cena ou simplesmente chutar tudo. Talvez esse desejo de chutar tudo passe muito pelo meu coração e talvez pelo seu também, principalmente quando você faz tudo
E essa palavra tudo eu coloco entre aspas. Um pai e uma mãe faz tudo pelo seu filho. Faz tudo. Deixa de comer, deixa de comprar uma roupa nova para dar para o filho, para a filha. Deixa de fazer tanta coisa para que o filho, a filha tenha estudo, tenha ferramentas para estudar, tenha condições para fazer as coisas. Graças a Deus não tem faltado nada no nosso meio, o Senhor tem sido misericordioso, mas quando a coisa aperta, a gente não pensa duas vezes em tirar da gente para dar para um filho, para uma filha, para alguém que a gente ama. Mas quando tudo que você já acha que fez se percebe que não é suficiente, um marido, uma esposa que se mostra rebelde, que se mostra apática à palavra do Senhor e apegada às coisas do mundo, então o que você faz se você já deu tudo para aquela pessoa? Aí vem o X da questão. Moisés, vendo aquela situação, ouvindo aquela situação, ele que já tinha feito tudo por aquele povo, tinha colocado sua vida em risco, tinha andado no deserto, tinha enfrentado o faraó, tinha aberto mão da sua vida tranquila ali no deserto com a sua família. Ele tinha feito tudo, mas a gente percebe que Moisés nos ensina que fazer tudo tem uma coisa a mais. Quando a gente acha que fez tudo, então a gente deve se ajoelhar e interceder por aquelas pessoas que estão vacilando, estão cometendo um pecado, estão distantes do Senhor, estão esfriando na sua fé. Se você já instruiu, se você já exortou, se você já fez tudo, então agora dobre os seus joelhos e diga ao Senhor, o seu Deus, suplique ao Senhor, o seu Deus, por esse povo, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu amigo, seu parente. Suplique. Esse é o caminho. Por isso que você tenha sabedoria para fazer tudo por aqueles que você ama, a ponto de chegar de joelhos diante do Senhor para falar: Senhor, tem misericórdia de cada um deles. Amém. Deus abençoe.